Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se vocês repararam, né, mas com certeza já é um fato, digamos assim, concretizado, né? De que o homem solteiro causa indignações na sociedade, né? Contra o fato no argumento, pessoal. Tá? O Brasil é um país tanto que se incentiva a curiosidade quanto a fofoca. É só vocês verificarem o porquê desses programas tipo BBB, Fazenda, Fofocalizando, por que eles fazem tanto sucesso? Por conta disso, né? Porque a própria imprensa, na verdade, acaba sendo uma fonte de doutrinações para que as pessoas se comportem desse jeito, né? Então, com certeza, né? Até desconhecidos acabam se questionando, por que ele tá sem ninguém, né? Por que uma mulher, né? E nisso a sociedade, de uma forma geral, começa a apontar o dedo para o homem, no seguinte sentido, de dizer que ele é o que está errado, né? Sempre, né? É assim que tem funcionado nos tempos atuais, né? O homem já é culpado até que se prove ao contrário. E mesmo que se prove ao contrário, pode ser que ele continue sendo muito mal interpretado, gente. Então é essa digamos assim, palhaçada, né? Vamos jogar real, né? Que tem acontecido nos tempos atuais, onde há muito preconceito, tanto preconceito quanto discriminação quanto ao homem solteiro, que por opção decidiu ser assim porque entende que na maioria das vezes o suco não está valendo a espremida, né? Alguns começam a questionar, né? Porque ele não tem carro, moto, né? Mas lembra que nos anos 2000, pessoal, o que acontecia? A gente tinha relacionamentos muito mais tranquilos, né? Eu, por exemplo, sou um cara que nunca tive muito relacionamento, né? Mas o relacionamento que eu tive não eram baseados no que eu tinha, né? Não tem por que eu enganar os outros quanto a isso, pessoal. Não tem o porquê, né? Porque as pessoas, de uma forma geral, tendem a acreditar de que a mulher só tem atração pelo homem mediante ao que ele tem, né? Mas não era assim nos anos 2000, né? Não era assim nos anos 2000. Então, a sociedade tende a apontar o dedo para o homem, mas no sentido de que ele está errando nesse ou naquele ponto, né? Mas ninguém quer admitir o fato de que globalmente está muito complicado de se ter relacionamento, né? Até mesmo diria que casual, né? Agora, tem gente que fala assim, não, tu pode acabar com isso, pode acabar indo com isso, indo para aquele lugar lá, né? Vou falar aqui, né? O pó, espaço, Mel, né? Mas ninguém para imaginar de que esses lugares não tem boas vibrações, né? Além disso, tu vai ficar com uma mulher que já esteve com vários, não faz sentido nenhum, mas há aqueles que
consideram que isso é uma solução, né? E eu não considero, né? Eu não considero, mas vai de cada pessoa. Eu entendo que tenha que existir o livre-arbítrio, né? Logicamente que a gente responde tanto por nossas palavras quanto por ações, compreende? E por isso mesmo eu tendo a ter, né? Não é só esse motivo, na verdade, mas eu tendo a crer que seria um golpe, né? Muito mais um golpe do que propriamente uma solução ao qual tendem a acreditar, né? Mas enfim, pessoal. Por que também, né? Porque também há essa indignação nas pessoas, né? Na sociedade. Porque o homem solteiro acaba não se encaixando nos moldes de relacionamento que muitas das vezes é propagado aqui no Brasil, relacionamentos por conveniência, né? Então o homem solteiro acaba não se encaixando nessa sociedade moderna que o tempo todo quer te forçar, obrigar a ter certos tipos de comportamento que muitas das vezes não tem a ver com o seu jeito, né? Então, percebe, pessoal, que há diversos motivos pelos quais o homem se encontrar nessa situação acaba tendo esse tipo de repercussão, né? E quanto aos outros, pessoal, a gente não pode controlar, a gente só pode controlar o que está no nosso alcance, né? E é isso, porque hoje em dia, na verdade, né, eu, enquanto indivíduo, eu falava muito assim, ó, de que eu não queria alterar o mundo, mas a verdade é que, pessoal, quem é que não queria, né? Seria muita hipocrisia dizer que não, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que falar por si, né? E, enfim, ignorar o resto, né? As pessoas, tanto quanto, enfim, a sociedade, né, de uma forma geral, no Brasil, tem muitos problemas, né? Tem muitos problemas, né? Enfim, pessoal, mas de qualquer forma, há questões assim que são máximas na sociedade que essa mesma acha ou acha, né, que não pode ser há máximas que não podem ser questionadas, né? Quando o homem questiona demais no que tange a relacionamentos, isso gera um problema geral, né? Porque a sociedade tende a ter uma inveja, porque o cara não tem muitos gastos, e também muitos não querem admitir que esse homem solteiro tem liberdade, né? Ele não precisa conceder satisfação para ninguém, a não ser que seja necessário para certas situações, mas de uma maneira geral, esse homem tende a não ter até mesmo tantas preocupações assim, né? É lógico, né? Não seria hipócrita em dizer que porque é claro que a gente queria ter uma ou outra companhia, né? Mas a gente tem que encarar o mundo do jeito que ele é, tem que aceitar do jeito que ele é. A gente não pode jamais forçar ou obrigar situações, porque se você vai pelo ritmo de forçar, impor,
tu já tá errado, tu já tá errado. Eu vejo que muito na internet que há o seguinte, né, de que o respeito ele tem que se impor. Jamais, né? Ou a pessoa logo de cara já te respeita ou não, né? É, eu tendo a ter esse tipo de visão, né? O que logicamente incomoda os outros, né? Tem gente que discorda, mas de qualquer forma, contra fato no argumento, pessoal. O Brasil é o país mais invejoso no mundo, né? Aqui se tem inveja por qualquer coisa, né? Incluindo propriamente a solteirice, né? É isso, pessoal. É, eu tendo a acreditar que não há nenhum outro país tão invejoso quanto o Brasil, né? Aqui se inveja até mesmo por conta do jeito que tu é, né? Se tu quer levar uma vida mais reservada, né? Tu é o errado na história, né? E muitas vezes a gente se depara com uma sociedade que está contaminada, que está doente, e que está contaminada com coisas erradas, né? Que muitas das vezes você não quer se misturar, né? Então tem muito disso, né? O ser humano ele tem muito disso, de energias, vibrações, né? Que vários preferem ignorar, né? Contra fato no argumento, né? Então, pessoal, procurei aqui trazer os principais motivos no que tange a essas indignações. É lógico que eu poderia citar outros tantos mais, mas fato é que o homem solteiro ele sempre vai causar indignações por ser uma pedra no sapato do sistema, né? Ele muitas das vezes, quando o solteiro é consciente, né? Porque não basta ser apenas solteiro, né? Tem que ser um questionador, desbravador, enfim, tem que estar, por assim dizer, consciente, né, do que está fazendo, né? Porque o solteirismo também é uma questão de escolha, né? Também é uma questão de escolha, né? As pessoas tendem não a acreditar nisso, né? Ou tendem a falar que tu tá trazendo questões assim que não fazem parte da realidade. O que é uma mentira, pessoal. O que é uma mentira. Tem gente que acaba até mesmo de tanta inveja que tem quanto a ti, quando a tua pessoa, ela começa a, a te negligenciar, a desprezar, depreciar, tá entendendo? É assim que funciona, é assim que está funcionando atualmente no Brasil, né? Enfim, pessoal, o que eu quero dizer no final das contas é que relacionamento não é uma matemática exata ao qual a sociedade, de uma forma geral, tende a acreditar, né? Relacionamento não é uma matemática exata, envolve diversas situações, né? Incluindo propriamente, um exemplo disso é justamente a sintonia, né? Às vezes, muitas das vezes, o homem pode até se desenvolver, ter uma profissão bacana, ter carro, moto, mas mesmo assim ele ter dificuldade em ter relacionamento, né? Particularmente, eu sou um cara que sou um cara minimalista, eu não tenho muitos bens materiais, né? Mas as pessoas daqui tendem a acreditar que esse seria um dos problemas. Mas mesmo assim, mesmo se o cara vier comprar um carro, né, não quer dizer que ele necessariamente vai ter uma mulher ao lado, né? Isso é uma maior enganação, uma das maiores enganações que essa sociedade daqui do Brasil tende a passar para ti, né? E pessoal, novamente, não é uma matemática exata, né? Porque a sociedade daqui do Brasil é muito hipócrita, muito hipócrita. Enfim,
não vai pela manada. É por isso que eu tendo a ter uma visão mais individualista. Sempre tive, na verdade, uma visão mais individualista, né? E o Brasil está tendendo muito mais ao coletivismo, né? É o que eu tenho percebido, Aqui nessa cultura de socializar, ter que misturar, as pessoas acabam andando assim muito mais em bando, né? O que muitas das vezes uma faz, outra faz também, né? Outra questão, pessoal, quanto às mulheres, é só você ir lá no Facebook, pesquisem sobre quanto que as mulheres estão pedindo exigindo, né, para que o homem ganhe por mês. Várias, né, você vê que várias respondem que o cara tem que ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil, tá entendendo? Então, quantos homens que ganham? Se tiver 1%, de milionários no Brasil, é muito, né? Então, você vê que muitas mulheres acabam tendo essa autoilusão, né, de acreditar, né, porque, enfim, acaba que elas estão em Nárnia, cara. Acaba que eu chego nessa conclusão, mas enfim, de qualquer maneira, é isso que eu tenho para dizer. Acabo que eu, né, enquanto um não materialista, acabo que né, não sendo considerado sequer homem para muitas mulheres, né? Para muitas mulheres que acabam respondendo esse tipo de questão, né? Mas é questão delas, né? Delas querem ser exigentes quanto ao homem, né? Mas quer queira ou não, o homem também estar solteiro é uma questão de escolha, né? Tanto quanto as mulheres têm essa escolha de ser exigentes, o homem também tem essa escolha de ser solteiro, né? Não quer dizer que a gente não possa ter uma visão equilibrada, que tanto a solitude quanto um relacionamento desde que saudável são bacanas, né? Mas é isso que eu tinha para dizer, pessoal. É isso. O homem solteiro vai sempre incomodar, porque, novamente, repito, ele é uma pedra no sapato do sistema, né? E muitas das vezes a gente se depara com uma sociedade que é muito conformista, certo? Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.